Oi, áudio, oi, ping, pom. Ok, então vamos nós, só para situar, vou fazer um breve resumo de tudo que a gente viu ontem, em algumas poucas sentenças. Então, cansei. Vamos começar a matéria. Tu não sabe nada do que foi feito na quarta-feira, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou esperar semana que vem, ver se chega mais alguém, aí, chegando mais alguém, aí eu chamo todo mundo junto, o pessoal que não pegou a introdução, e aí eu converso só com vocês em separado. Bem? Que é importante a gente conversar. Então, o objetivo de hoje é nós já começarmos. Eu vou ignorar todo o preparatório e a gente vai começar na prática. Então, todo mundo está de computador ligado? Está lutando ainda para ligar? Então, tudo bem, assim, não tem problema nenhum se for, você pode colar no quarto. Você pode colar no coleguinha do lado e a gente fica de pares, também não tem problema. Tá? Não, também não tem problema. A aula de hoje eu já estou gravando. E aí, depois, quando tiver turma para vocês, eu mando a aula gravada para vocês, tá? Então, Luiz, atende. Vocês vão perceber que eu tenho um trauma que eu ainda estou rezando para curar dos professores que usavam PowerPoint na minha vida. Eu lembro que o professor dava aula com PowerPoint, eu dizia, professor, eu não estou entendendo, não. Aí ele lia tudo de novo. Aí eu pensei, mas eu sei ler, eu só não conseguia entender. Aí toda vez que eu pedia para ele explicar, ele lia de novo, aí eu desistia, entendeu? Então, eu acho que eu criei uma resistência muito grande, mas um dia eu serei curado da minha resistência ao PowerPoint. Então, o conteúdo da disciplina é mais ou menos o que eu vou falando e o que a gente vai fazer. Entendeu? E aí a gente vai vivendo juntinhos. Tudo bem? Então, número 1. Nós vimos um site na quarta-feira, que é um site base para nós fazermos as nossas primeiras atividades, que é o Fun Program, que são atividades interativas, normalmente de desenhos. Então, se você clicar aqui no Fun Programming, você vai encontrar várias atividadezinhas, uma sequência de temas em inglês para vocês treinarem. E agora eu vou mostrar um segundo portal, tá? Que é esse p5.js. Então você pode abrir aí, pode colocar aqui no Google p5 espaço, ou então p5.js e já vai abrir direto nesse site, p5.js. O que é esse sitezinho? Bem aqui você vai ter um botãozinho editor. Você pode clicar aqui no editor. Tá? E é interessante que vocês façam login. Eu não sei se o meu fez login automático. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pronto, não fez. Ó. Vai ter um botãozinho aqui para vocês fazerem login. Aí vocês podem clicar aqui no botãozinho de login e fazerem login com a conta de vocês do Google ou então criar uma conta aqui do zero. Façam isso agora. Qual é a vantagem de vocês fazerem login na plataforma? Que todos os projetos que vocês fizerem vão ficar salvos, vão ficar gravados. Então você pode continuar de casa ou continuar de outro momento, tá? Então entrem aí no p5.js. Para evitar de você ter que fazer código, mandar por e-mail ou qualquer coisa do tipo, vocês podem fazer login aí na plataforma. Então eu vou esperar um tiquinho enquanto vocês fazem login para a gente continuar.
Foi? Vai. Aê. Conseguiu só avisa que deu certo, só para eu ter noção de... Pronto, vamos aí. Esperar um pouquinho todo mundo fazer o login para a gente continuar. Porque se eu começar a falar enquanto vocês estão tentando fazer login, vocês nem conseguem fazer uma coisa nem outra. Quem deu uma futricada? Nome feio, né? Assim. No Fan Program, olhando as atividades de papo para cá. Quem ainda está fazendo? A maioria já terminou, então? Ok, vou continuar aqui, tá? Vocês terminam aí o que vocês estão fazendo. Vamos entender agora o que é o P5 e o que é o Process. O Process, que é o original, o raiz, o que deu origem a todos os outros, é uma linguagem voltada para artistas. É uma linguagem que foi criada com comandos para que as pessoas pudessem fazer desenhos. Então, ele foi pensado para ser o mais simples possível, para que as pessoas pudessem construir os seus desenhos, suas animações, suas artes, tá certo? A partir do Process, que foi uma linguagem pensada para Java, surgiram algumas outras variantes dele, em outras linguagens. Uma delas é o Process para Python, que é em uma outra linguagem de programação, e outra delas é o Processing para JavaScript, que é o que nós vamos utilizar, que é chamado P5. Então, a diferença do Fan Programming para o P5 é que é a mesma ideia em duas linguagens diferentes. Enquanto o Fan Programming ele tem uma abordagem, uma implementação de um Java simplificado, o P5 ele vai ter uma implementação em JavaScript. Então, já de cara, vão ter comandos que a gente vai ter que adaptar de um para o outro. Mas não tem problema nenhum. Se você quiser anotar a diferença, você pode ir anotando aí. Então, vamos lá de pouquinho em pouquinho. Ontem nós vimos dois exercícios. Um exercício que seria duas funções, né? Um que era aqui do primeiro, que era ponto e linha. Então, quando a gente colocava para rodar, aparecia um bregacinho desse, com uma reta e vários pontinhos pequenininhos, né? Quase sem conseguir ver. Se a gente der o zoom bem muito, vai dar para ver aparentemente o que é o pixel, né? Claro que o pixel ampliado não é o pixel de verdade. Mas tá? Então, aqui dentro a gente começa com algumas definições. Tá? Isso daqui, vocês estão vendo, esse nomezinho, é o que a gente chama de função. Função é alguém que faz algo. Por exemplo, o que é que a função point faz? Plota um ponto. A função ela tem que ser invocada,
chamada, realizada, executada. E a forma como eu mando a função funcionar é através desses abraços aqui, que em português a gente chama de parênteses. Então, a função é alguém carente. Sem os abraços, ela não funciona. Certo? Então, um erro muito comum das pessoas é, por exemplo, chamar uma função sem chamar os abraços, sem chamar os parênteses. Uma função exige amor para ela funcionar. Então, você precisa colocar os parênteses, certo? Então, ponto é uma função, ela realiza algo, que no caso é plotar um ponto, e todas as funções exigem parênteses. E os parênteses é você dizendo função, rode, função, execute, função, funciona. Então, a gente já tem dois conceitos. A gente tem o conceito de o que é uma função e que essa função precisa ser executada. Se você fizer isso, você colocou o nome da função, mas você mandou ela funcionar? Não. Tudo bem? Se não colocar os parênteses, ela não funciona. Ok. Esse é o ponto 1. Ponto número 2. Cada função vai exigir parâmetros diferentes. Por exemplo, se existisse uma função buscar aluno e eu chegasse para algum do pessoal dos terceirizados e dissesse, entra naquela sala e pega um aluno. Aí ele vai perguntar, qual? Qual é o aluno? A função, ela exige um parâmetro. Qual? Qual o aluno? Eu disse, não, vai pegar o aluno. Ele vai, qual? Vai pegar o aluno. Ele não tem como funcionar sem um parâmetro, porque o parâmetro exige isso. É como se você dissesse, ei, pinta um ponto. Se ele não souber qual ponto pintar, será que ela tem como funcionar? Não. Então, toda função vai exigir ou não parâmetros, e os parâmetros são os valores que a gente coloca para ela fazer o que tem que fazer. Então, quando a gente fala de parâmetros, são esses números ou nomes ou valorizinhos que a gente coloca para dentro da função. Então, isso daqui está dizendo, crie um ponto, desenhe um ponto no 34, 54. E aí, cada função vai definir quais são os parâmetros que ela precisa e o que cada um deles significa. E tem que ser feito na ordem certinha, com o nome certinho. Será que isso daqui é igual a isso daqui? Não. Por que não são iguais? Para começar, o nome é diferente. E ser maiúsculo ou ser minúsculo faz diferença. Ele vai dizer, rapaz, eu não sei se eu quero isso daqui com P maiúsculo, não. Porque ele só conhece o point com P minúsculo. Uma coisa é você dizer para ele fazer nessa posição e outra é você dizer para ele fazer nessa posição. São posições diferentes. Um vai ser no x34, y54, exemplo. E outra vai ser no x54, y34. Um ponto vai ser aqui, o outro ponto vai ser aqui. Então, e esses dois fatos interferem? Não, assim, uma linguagem de programação é uma linguagem como qualquer linguagem. Então, ela vai ter regras de boa escrita. Por exemplo, tenho certeza que se você escrever uma carta ou uma mensagem para a mamãe assim, ela vai entender o que você está dizendo. Só que isso não é um bom português. Mas ela vai entender? Vai. Então, se você escrever assim também, ela também vai entender. Mas não é uma boa escrita. Agora você está seguindo um padrão
que todos os três casos são compreensíveis. Só que esse é um padrão que implica em algo mais clareza. Então, vão existir padrões de escrita que eu vou sugerir que vocês sigam. E aí, já que a gente já começou a falar sobre isso, a primeira coisa seria: abraços são sempre apertados. Ou seja, isso daqui é melhor do que isso daqui. Como é que são os abraços? Sempre apertadinhos. E a segunda coisa é que nem no português, depois de uma vírgula a gente tem um espaço, não antes dela. E é muito ruim se você escreve as coisas todas coladas. Mesmo que quem fez esse portal tenha feito assim, isso não é uma boa prática de programação. Então eu sugiro que vocês coloquem abraços sempre apertados e espaço depois das vírgulas. Por quê? Meu código não vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Só que existem padrões de legibilidade. E aí, quando as pessoas escrevem dentro do mesmo padrão, o cérebro entende com mais facilidade aquilo que está sendo colocado. Então, quais foram as duas regrinhas que a gente viu agora? Espaço depois de vírgula e abraço sempre apertados. Tudo bem? E ponto e vírgula no final, tá? No final das sentenças. Pronto, então nós vimos o que é uma função. Uma função realiza uma ação e uma função precisa ser invocada. Quem é que faz a invocação da função? Quem é que faz a função funcionar? São os parênteses. Sem os parênteses ela não faz. O que foi que a gente aprendeu que é um parâmetro? Os parâmetros são os valores que eu digo para a função funcionar. Se eu digo para o pintor, pinte o muro, aí ele vai perguntar, de que cor? Ou então, qual parte do muro? Uma ação, às vezes, exige um parâmetro, às vezes não. Por exemplo, se eu disser, joga isso daqui no lixo, por si só é suficiente. Certo? Então, temos o conceito de função, temos o conceito de parâmetro, temos o conceito de invocação de função. Ok. Não. Nesse exercício, nós temos duas funções. Uma é a point e a outra é a line. Cara, me dá uma gastura quando eu vejo esse negócio assim. Certo? E a line. O ponto desenha um ponto e linha desenha uma linha. Ok. Só isso. Tá? Bora para o próximo, porque só com isso a gente não consegue fazer muita coisa, não. O número 3 é um bem legal. É o random. Aí ele já começa a colocar novas funções para a gente. Isso daqui é uma função. Vocês estão vendo a carinha dela, como é que ela é? Isso daqui é uma função. Ela tem um nome, ela tem parâmetros. Qual é o nome dela? Por que você sabe que ela é uma função? Porque ela tem parênteses. Então você bate o olho, vê os parênteses e vê, ops, isso daqui é uma função. Porque se tem os parênteses, eu estou dizendo que eu quero que ela execute, que ela faça algo. Então você bate o olho, sabe que isso é o nome da função e sabe que isso são os parâmetros da função. Pronto, isso aqui você dá a entender. Você consegue identificar mais algumas funções aqui no nosso código? Você tem o line e você tem o que mais? O random. Então, o line, ele é uma função, eu sei porque tem esse parênteses aqui, e o random, ele é outra função. Por quê? Porque tem esse parênteses aqui. Então, as coisas, elas funcionam como na matemática. Ó, eu quero fazer uma linha. De onde? Daqui para cá, para cá, para cá. Daqui para cá. Só que o random, ele é uma função legal porque ele devolve um número para você, que é um número aleatório. Ou seja, primeira vez que você chamar, você está pedindo, ei, me dá um número aí entre 0 e 99. Aí vai te dar um número entre 0 e 99. Ei, me dá outro número aí entre 0 e 99. Ele te dá. Então, toda vez que você invoca,
você está pedindo um número entre 0 e antes de 100. Então, ao invés de me dá um número qualquer aí entre 0 e 100. Me dá outro entre 0 e 100, me dá outro entre 0 e 100, e depois vai pedir, me dá outro entre 0 e 100. Está pedindo 4 números. O que é que a função linha faz? O que é que você lembra da passada? A função ponto plota um ponto, e a função line desenha uma linha. Eu estou pedindo para ele desenhar uma linha. Só que eu estou pedindo para ele desenhar uma linha de qualquer lugar do 0 a 100 para qualquer lugar do 0 a 100. E aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Ué, e se eu vier aqui e apagar isso e comentar isso daqui? Próximo conceito. Existem as coisas do código e existem os comentários. Nessa linguagem, que no caso aqui é o Java, daqui a pouco eu chego no drop, tá? A gente tem que isso daqui vai ser executado e isso daqui não. Eu acabei de colocar como comentário. É só para a gente ler, é só uma descrição do que está acontecendo. Se eu rodar de novo, agora vai ficar assim. Bonitinho, né? Desce uns rascunhozinhos. Você consegue imaginar o que é que a função background faz? Com ela, vai ficar assim, ó. E sem ela, vai ficar assim. O que é que você percebeu de diferença para os dois? Já apaga as linhas. Então, o que é que vocês acham que o background faz? Background é fundo, né? Então, quando você dá esse comando aqui, você está mandando limpar o fundo. Limpar o fundo de que cor? Aí você está dizendo qual é a cor que você vai limpar o fundo. Então, você está limpando o fundo de 255, 240, que vai dar aquele amarelinho. Por isso que o tempo todo você está vendo, apaga tudo de amarelo, pinta linha. Apaga tudo, pinta linha. Apaga tudo, pinta linha. Está mandando o background ser executado sempre que tem uma linha. A gente falou de funções. Existem 2 tipos de funções. Aquelas que você usa e aquelas que você cria. Quando você chama o background, você está usando uma função que foi feita em algum lugar. Quando você usa o line, você está usando uma função que não é você que está indo lá pixel por pixel fazer a linhazinha, não é você que está decidindo qual ponto bem aleatoriamente aqui, mas aqui a gente tem outra função. Aqui você está criando uma função de que nome? Drop. Essa é a sua função drop. Como é que você sabe que isso você está criando uma função? Porque ela tem esse padrão. Número 1, tem nome. Número 2, tem os parâmetros. Número 3, tem esse nome aqui na frente. E número 4, tem uma coisa para dizer onde é que ela começa e onde é que ela termina. Então, isso daqui significa eu estou dizendo o que é a minha função de desenho. Quando for chamado para ser desenhado o frame na tela, eu quero que o frame seja desenhado nessa sequência. E qual é a sequência? Número 1, faz o quê? Limpa a tela. E número 2, desenha uma linha de qualquer lugar para qualquer lugar. Um frame. No próximo frame, qual vai ser a sequência? Limpa a tela, desenha uma linha de um lugar para qualquer outro lugar. No próximo frame, limpa a tela, e aí por isso que fica assim. Então a gente já tem aqui, ó, 3 funções que você usa e uma função que você está criando. Ué, como é que ele sabe que a função draw é a função que ele tem que chamar para limpar a tela? Porque esse é um padrão do process. A função draw é a função que ele vai procurar para rodar todos os frames. Se você mudar o nome dela, rapaz, eu acho que draw tem que ser feito assim, draw! E aí você roda, não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele está procurando a função draw com W para poder ficar rodando em cada frame. Como ele não achou, ele não consegue rodar. Sim.
é só tirar o draw. Ele vai rodar uma única vez. Vamos vai fazer várias vezes. A ideia do draw é que ele é chamado em todos os frames automaticamente. Tudo que tiver dentro do draw vai ser executado em cada frame. Você não pode botar draw e falar assim, 5 vezes. Pode, mas não faz sentido. Porque conceitualmente o draw é a função que vai ser invocada em todos os frames. Mesmo que, exemplo, se eu quisesse uma coisa que nunca mude, eu poderia todo frame pintar de amarelo e mandar desenhar da 24, 560 para 90, 200, 90, 45. Então todos os frames ele está limpando a tela e desenhando a mesma linha no mesmo lugar. O que foi que eu fiz errado aí? Aqui, ó, tem dois, tá vendo? Todos os frames ele está fazendo o mesmo desenho. Então vamos lá. Queria dar uma contralinha. Calma, que aí a gente vai ver a função a rodo. Vamos processar. É muito sofrido para vocês eu ficar jogando os conceitos assim verbalmente, sem ter um slidezinho para seguir, ou tá de boa? Tá de boa, por enquanto. Tudo bem. Se vocês precisarem, vocês anotam aí, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que é uma função. Nós vimos como identificar uma função. Se a gente bater o olho, a gente sabe que isso é uma função, porque tem os parênteses. A gente vai entender o que é um parâmetro. A gente vai entender que cada função vai ter os seus parâmetros. Se vocês lembram, quais são os parâmetros da linha? O que é que esses números aqui significam? Onde ela começa e onde ela termina. Para o filho de Deus, menino meu que faltou ontem, na tela, onde é o 00? Onde é o 00? Que posição? Aqui. O 00 é aqui. Então, quando você lê 24, 60, significa que você saindo daqui andou 24 pixels para a direita e 60 pixels para baixo. Então, sei lá, daqui. Então, 90, 45 seria 90 pixels para a direita e 45 pixels para baixo. Por isso que a linha fica assim. Tá? Então, vamos lá. Qual é a função que vocês estão criando nesse programa? Não a que vocês estão usando, a que vocês estão criando, definindo. Qual é o nome dela? E para que ela serve? Ela serve para ser executada automaticamente em cada frame. Todo frame ela vai rodar, todo frame ela vai fazer alguma coisa. Beleza, então vamos lá. Como é que eu poderia colocar o background para ser diferente? Porque aqui está a mesma cor, né? Eu quero que o background seja diferente em cada frame. Ok. Ao invés de ser sempre 255, no próximo frame eu quero que ele escolha um valor aleatório. Ó, esses parênteses aqui são do random. Ele precisa dos próprios parênteses dele. Como é que eu digo que esse valor ele vai de 0 a 255? 255. Ué, se eu quiser dizer qual é o valor mínimo, também posso. Eu posso dizer que ele vai do 100 ao 255. Então, na hora que eu fizer isso, no próximo frame, ele vai escolher um valor entre 100 e 255, vai jogar aqui 150, por exemplo. E aí vai carregar o frame. Então, aqui eu vou ter matizes de... Quando está bem vermelho, vira... Quando está muito baixo, fica mais próximo do verde. E quando o valor sobe, que a gente mistura vermelho com amarelo, vermelho com R, G. Quando está baixo, vira verde. Quando está alto, vira amarelo. Se eu quiser uma mudança menor, de 200 a 255. É quase, não dá para ver, né? Vamos brincar aqui, ó. Como é que a linha começa no centro?
Aqui ele está criando de 100%. O que seria o meio? 50. Então, se eu fizesse no meio, seria um 50, 50. E se eu quisesse que ele fosse para qualquer lugar da tela? Random de quê? Se a tela é 100 por 100, seria um random de 100. E se fosse de qualquer lugar para qualquer lugar mesmo, seria, na verdade, sempre do meio, assim, para qualquer posição. Por que qualquer posição? Porque eu estou me afastando da direita, um valor qualquer de 0 a 100, ele vai me colocar em qualquer uma dessas posições, e eu estou me afastando da ponta, um valor qualquer de 0 a 100. Então ele vai me colocar em qualquer profundidade. Já que eu estou em qualquer distância, em qualquer profundidade, eu só saio em qualquer canto da tela. Então vamos ver aqui qual é a cara que esse negócio vai ter. Errei alguma coisa. Ó, primeira coisa, ele não sabe qual o valor que tem que colocar aqui. Beleza, aqui. O que está errado? O parêntese que fecha a linha, tá vendo? Esse daqui fecha o random e esse daqui fecha a linha. É bonitinho, né, cara? É bonitinho. Vai, rodem esse daqui para vocês. Esse exemplo aqui, não, no FAN. Daí eu vou migrar agora para o P5, mas vocês podem rodar no FAN Program. É o 3 esse daqui. Oi. Tem. Já. Professor, eu quero fazer o Pac-Man. Calma, filho, calma. E tem umas crianças que antes de aprender a andar quer sair correndo. A gente chega já. Vocês vão perceber que como vocês ainda não têm memória motora para digitar os parênteses, as vírgulas, vai sair um monte de coisa errada, vai ficar faltando. Isso é totalmente normal. Com um pouquinho de tempo, o cérebro de vocês já vai conseguir abrir e fechar parênteses, colocar as vírgulas e espaços de forma automática. Então, vocês vão errar menos isso. Se a gente não tirar a parte do background, fica tipo... Se colocar o background, vai ficar uma linha por vez, né? Se deu certo, vocês podem brincar aí, ó. Só com esse exemplo, tentem randomizar o background para ele ficar de qualquer cor para qualquer cor. Ou então fazer a linha sair de um canto diferente que não seja o centro. Enquanto o pessoal volta aí para funcionar esse exemplo, se você já conseguiu, pode brincar aí. A cor da linha não dá para mudar ainda. Não. É um R, um G e um B. São 3 números. Por exemplo, agora é fixo. R, G, B fixo. Mas se eu quisesse mudar, não vai ser sempre 200. Vai ser um número qualquer entre 0 e 255. Comentar. O
barra transforma em comentário. Ou seja, não vai ser executado esse pedacinho. Deu certo? Foi? Pronto. Então, vamos agora fazer um flip aqui. Vamos migrar do que a gente está fazendo no Fun Program para o P5.js. E aí vocês vão ver que a linguagem começa a mudar um pouquinho. Quando vocês abrirem aqui o editor do P5.js, ele mudou um pouquinho. O que é que você tem de parecido com aquele que você tinha? Você consegue identificar, cara? Já existe uma coisa que você já viu, que é uma função draw. Já tem um background que você já viu. Só que o draw aqui é diferente do draw lá. O que é que tem de diferença? Antes tinha uma palavrinha chamada void, porque é o padrão do Java, e agora não é mais void, é function. Por quê? Porque ali eu estava numa linguagem e agora eu estou vindo para outra linguagem. Tá? Ah, sim. Aqui também tem uma outra coisa nova, que é uma função setup. E o setup aqui ele é utilizado para inicializar a minha tela. Aqui é obrigatório. E aqui ele usa esse comando, que é o create canvas, que serve para criar a tela. Aqui seria o equivalente a usar um comando size. Eu quero que a tela tenha 400 por 400. Por que aqui sem querer no canto errado? Agora eu criei uma tela diferente. Aí, ó, nesse caso, o nome do comando também muda. Aqui, para criar a tela, eu uso size. E aqui, para criar a tela, eu uso o create canvas. Aqui eu preciso da função setup. Aqui eu não preciso. E aí vão ser essas pequenas mudanças. Mas vamos fazer a nossa linha aqui, ó. Faça a sua linha do centro para as bordas aqui no P5. Deixa eu só ver se o Michel chegou. Então, eu teria uma linha que vai de algum canto da tela para algum canto da tela, de algum canto da tela XY para algum canto da tela XY. E aí, se eu mandar rodar, vai. Por que é que a linha está presa aqui no comecinho? A resolução é diferente, né? Então, não seria de 100 para 100 para 100 para 100. Seria o quê? Aqui o começo da tela seria no 200 para ir para qualquer lugar da tela. 400. Deixa eu ver se agora dá certo. Agora sim, eu tô com meu reloginho aqui. Reloginho truando. Deu certo rodar aí? Querem que eu vá ajudar? Tá bugado? Pode ir. De vocês. Pessoal lá da última fileira, do Espaço da Misericórdia, tá dando certo aí? Show. Então vamos lá, prossigamos. Vocês todos fazem as coisas coloridas, né? Bora lá. Vamos para os shades, né? De cores e frame rate. Aí ele vai fazer a explicação, blá, 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 tal. Então vamos lá.
A gente tem agora, a gente tem um comando novo aqui. O frame rate vai definir quantos frames por segundo você vai ter. Agora, atenção, presta atenção. Alguns comandos é para serem executados dentro do draw, porque é importante que ele mude a cada frame, mas alguns comandos têm que ser executados fora do draw. Quando você define o frame rate, você define uma única vez. Ó, eu quero que o frame rate seja 4. Então, a partir daqui, o meu frame rate vai permanecer 4 até o final. Não faz sentido esse comando estar sendo mudado ou definido a cada rodada de frame. Faz sentido para vocês? Faz. O que está no setup é executado uma única vez na hora que o programa starta. E o que está no draw é executado o tempo todo a cada frame. Então, bora voltar lá no nosso código e tentar mudar aqui o frame rate dele. Onde é que eu vou colocar frame rate? Aqui em cima, né? Frame rate. Se eu colocar 5, serão 5 frames por segundo. Atenção! Se você escrever errado, errar a letrinha, botar um R minúsculo, por exemplo, o que é que ele vai me dizer? Frame rate com R minúsculo não está definido. Não está definido para o JavaScript significa eu não sei o que é isso. Você não me informou o que é esse frame rate aí, eu não conheço. Por que ele não conhece? Porque o que ele conhece é aquele com o R maiúsculo. Ou se você por acaso passar o papo, alguns erros ele vai conseguir ignorar e seguir em frente. Por exemplo, se você escrever 5 assim, ó, 5, será que vocês acham que ele consegue passar ou ele vai quebrar? Acho que ele vai quebrar, porque ele vai perguntar o que é o nome 5. Aí ele não vai aceitar. Aí ele vai dizer, ó, eu não sei o que é 5. 5 não está definido, ou seja, eu não sei o que é 5. Mas se você disser, por exemplo, 5 como um texto, será que ele aceita? Entre aspas duplas é o formato de texto. Eu não sei se ele aceita. Ó, ele aceitou. Mas ele diz aqui, ó, ei, não sei se o pessoal que está lá no fundo consegue ver, porque os monitores ficam na frente. O que é que ele está dizendo bem aqui, ó? Ei, frame rate é uma função que está esperando um número como seu primeiro parâmetro. Só que ele, ao invés de um número, recebeu um string é texto. Aqui ele está dizendo, olha, a função frame rate está esperando um número, mas ele recebeu um texto. É um erro? É. Só que não foi um erro que impediu que ele funcionasse. Ele simplesmente ignorou o que você estava pedindo, sem fazer isso não, e seguiu reto. Nem todos os erros são impeditivos, mas o objetivo é que você resolva todos os erros. Então, string é o termo que a gente dá para um texto. Aqui no caso, 5, ele não sabe o que é isso, eu tenho que colocar aqui 5. Então, vamos ver o que a gente tem de função já. Funções que a gente está usando. Só que está na tela, diga para mim o nome delas. Background, line, o que mais? Create canvas, a gente está usando. E frame rate a gente está usando. Funções que nós estamos criando. Ou seja, estamos definindo, estamos dizendo o que ela faz. Aqui você não diz o que ela faz. Você está dizendo como ela. Na verdade, você está mandando ela funcionar para esse parâmetro. Mas não é você que controla ou que realiza o funcionamento dela. Aqui você está dizendo o que é para ser feito. Ó, a função setup eu quero que seja assim, nessa ordem, com esses comandos. Essas aqui você está criando, essas aqui você está usando.
Quem vai chamar essas funções aqui? É o próprio JavaScript que vai chamar, executar o teu código. Um programa JavaScript. Não. São processing, mais uma implementação do processing para Java, que é o Fun Programming, e outra implementação do processing para JavaScript. Por isso que tem essas pequenas diferenças. Não sei se vocês lembram que eu falei ontem que as linguagens acabam mudando uma coisa ou outra. Por isso que existem essas mudanças. Por exemplo, uma diferença. Aqui, quando eu vou criar uma função, eu coloco bot. Só que lá, quando eu vou criar uma função, eu coloco function. Aqui, quando eu vou criar a função, eu coloco parêntese e chaves. Lá é a mesma coisa. Eu coloco parêntese e chaves. Muita coisa vai ser igual e um punhadinho de coisas vai ser diferente. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que é diferente é o nome da função. Para criar a tela no Fun Programming, a gente usa o size. 300 por 200. Para criar a tela no JavaScript, a gente vai utilizar o Create Canvas. Mas a ação que eles realizam é a mesma, criar a tela. Só que uma linguagem definiu o nome de um jeito, outra linguagem definiu o nome de outro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bora lá. Eu falei que as funções têm parâmetros. Lembra disso? Uma função tem parâmetro. O que é o parâmetro da função? É o que está dentro do parênteses, né? E para que o parâmetro serve? Para guiar, para dizer o que ela tem que fazer. Por exemplo, numa função como essa, limpe a tela. Ele tem que saber, de que como? Tá? E as funções, elas têm sobrecargas, ou seja, diferentes modos de lidar com os parâmetros. Por exemplo, a função random é uma que a gente viu que tem duas formas de chamar. Tem a função random, que a gente bota um valor só. O que é que significa random 100? Eu estou pedindo o quê? Um número aleatório de 0 a 100. Só que isso é se eu passar um parâmetro. E se eu passar dois parâmetros? O que é que significa random 60 a 100? O número de 60 até 100. A função, ela tem o mesmo nome, é a mesma função, mas ela pode funcionar de formas diferentes. Ou seja, com parâmetros diferentes. Outra dessas funções que tem sobrecargas são as funções de cores. Porque a gente tem na verdade a gente tem bem 4 formas de definir cores. A primeira forma de definir uma cor, que é a que eu usei com vocês primeiro, é a que recebe 3 inteiros. 100, 190. O que é que significam aqui esses 3 inteiros? RGB. Para quem nunca viu alienígena, não sabe o que é RGB, RGB é um modelo de definir uma cor que usa 3 números para definir essa cor. Cada um desses números é um inteiro que vai entre 0 e 255. Então, isso daqui usa o modelo RGB. Está definindo essa cor, onde o primeiro é o R, eu tenho 220 de peso no vermelho. Ou seja, bastante vermelho, já que o limite é 225. Eu tenho 100 de G, que seria verde. 255, né? Obrigado. E eu tenho 190 de B. Só que existem outras formas de fazer cor. Se você der um único número para ela, ela vai entender isso como um tom de cinza. Então, um 0 seria preto e o 255 seria branco. 240 seria um cinza muito claro e o 20 ou 30 seria um cinza bem escuro. Se você botar 50,0,0, vai entender como se fosse vermelho. Se você passar 200, se você passar 3 números para ela, aí ela vai entender que você está passando no padrão RGB. Ó, isso daqui é padrão RGB. Por quê? Porque são 3 números. Ah, e se eu passar 2? Aí eu acho que ela não vai saber o que fazer. Porque ela sabe lidar com 1 e ela sabe lidar com 3.
Com 2, talvez ela dê conflito, dê erro, ó. Ficou 2. Não sabe o que fazer aqui. Certo? Mas com 3 ela sabe. Beleza? Então, isso daqui, de múltiplas formas de chamar a mesma função, em computação tem um nome, é sobrecarga. É quando você fica carregando de várias formas diferentes. Então, você está sobrecarregando a função. Sobrecarregando a função. Vamos ver qual é o próximo ponto aqui. Então, nesse exemplo, ele falou do frame rate, falou dos tons de cinza. E pronto, tons de cinza e frame rate. Bora aqui pro próximo, pro 5. O 5 é esse que a gente acabou de rodar. Um pouquinho diferente do que a gente fez. Vai. A linha está mudando, mas será que é sempre a mesma cor de verde? Será que é sempre o mesmo verde? Muda um pouquinho, né? Então vamos tentar fazer isso aqui lá no P5. O conceito de desenho aqui do P5 é um conceito de persistência. Ou seja, quando você dá um comando, ele persiste até o próximo comando equivalente. Por exemplo, se você quer mudar a cor do pincel, você dá um comando de pincelada. Stroke. E o stroke, ele pede uma cor. O meu pincel agora vai mudar de cor. E aí tudo que você for desenhar a partir daí, vai usar a mesma cor que você definiu aqui para lá. Então, se você fizer quadrados, linhas, retângulos, vai sair tudo da mesma cor. Até você mudar de cor de novo. Então, se eu quero uma coisa que vai ser sempre verde, como é que eu colocaria aqui? Sempre o verdão. RGB. R0, G máximo, B0. Se eu quero fundo preto, eu posso colocar background 0. E a minha linha do meio para as pontas, pronto. Por que está tão devagarinho? O meu frame rate está travado, né? O que é que vocês acham que acontece se eu desligar o frame rate? Mas ele vai rodar em qual frame rate? Tudo bem, mas aqui eu estou definindo o frame rate. E se eu não definir? Mas com qual frame rate? Ele vai continuar rodando com o máximo que o teu computador aguentar. Ele fala a velocidade da luz. O meu chute. Ou seja, se você não setar o frame rate, um computador mais rápido vai rodar mais frames do que o outro. E vai parecer que é estranho, né? Por que o meu jogo fica mais rápido nesse computador aqui? Porque como você não setou o frame rate, tudo funciona mais rápido ali. Então, setar o frame rate é uma forma de fazer eles se comportarem parecido em diferentes computadores. Sem o frame rate, ele sempre vai estar ali no gargalo, no máximo que ele conseguir. Ok? Por isso que sem o frame rate, ele vai ficar assim. Sim. Só que eu tenho que tirar a tela apagando, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que a tela apague uma única vez. Da onde é que eu movo isso daqui? Porque se eu deixar aqui, ele vai apagar a tela em todo frame, correto? Se eu deixar aqui, todos os frames dela vai apagar. Se eu quiser que ela apague uma única vez, eu tenho que mover ela para algum lugar. Então eu vou botar ela aqui. Eu crio a tela, apago a tela, e aí eu deixo a discoteca rolar.
tuts. Ué, só que o nosso não tá tão legal. Por quê? Porque é sempre o mesmo verde. Se eu quisesse verdes diferentes, onde é que eu mexia aqui? Mas em que no stroke? Qual é o valor? Esse aqui, né? Ele está fixo 255. O ideal é que fosse de quanto a quanto? Se eu colocar de 0 a 255, tem horas que vai dar 0. E aí a minha linha vai sair preta e eu não vou ver. Então coloco. Será? Não sei. Então se eu colocar aqui de 0 a 255, ou então só 255, tem hora que vai sair bem escura e hora que vai sair bem verde. Pronto, está aqui, né? A hora que vai sair bem escurona, a hora que vai sair bem verde. É muito bonitinho isso daqui, mano. Tão besta, né? Mas fica tão bonitinho. Ok, mas se eu não quisesse que ficasse perto do 0, ou se eu quisesse que ficasse mais perto do 0, se eu quisesse uma coisa que fosse sempre verde, eu podia mudar o que aqui? Bota 100. 150. Vai ser sempre verde, né? Deixa eu ver se muda. Não é tão bonitinho, né? Porque não tem aquela ficar apagando, né? Porque aquele pretinho de vez em quando ficava apagando, ficava legal. Tentem gerar uma variante dessa para ficar amarelo. Tentem aí, peguem esse modelo e brinquem aqui com o stroke para ver se vocês conseguem gerar tons de amarelo. Está random. Vocês vão ter que botar um random em algum lugar aí. Se fosse para ser vermelho, bastava jogar ele daqui para cá, né? E ia ficar com tom de vermelho. Passou. Tenta. A diversão aqui é descobrir tentando. Eu vou pegar água para mim, tá? Botem aí nossa discoteca de amarelo. Ele não sai uma na primeira e 200. Laranja aqui. Eu vou virar neto. Aí eu quero todo ser amarelo. Todo ser amarelo. Porque o João não é bem.
Não estou amarelo, não. Bora lá. Ok, eu reconheço que foi uma trairagem. Com que vocês sabem, vocês não conseguem gerar tons de amarelo. Mas essa é a ideia de aprender coisas novas, né? Então vamos lá. Talvez a primeira ideia seria, o amarelo é a mistura do verde com o vermelho. Assim, aí você, show. Então, se eu fizer uma coisa assim, tipo 255 aqui, aí você pensa, não queria que isso aqui fosse fixo, queria que fosse um negócio mais ou menos assim, 150, 255. Eita, pleura, tô nervoso. Peraí. Ando, 150, 255. Aí você roda aqui, aí você, eita, pleura, tá saindo verde, tá saindo laranja, tá saindo tudo, né? Aí você pensa, eu queria um jeito de escolher um número e usar esse mesmo bendito número por dois valores. Porque quando você faz isso do jeito que você está fazendo aqui, o que é que está acontecendo? Os números podem ser diferentes, né? Um joga um número muito alto e outro joga um número muito baixo. Aí você vai ter, uma hora sai verde, outra hora sai vermelho, outra hora sai laranja, outra hora sai amarelo. Mas se você conseguisse pegar esse número, salvar e usar o mesmo valor nas duas caixinhas, será que dava certo? Tá. Aí para isso a gente precisa de um conceito novo, que é o conceito de variável. Então, todas as vezes que você precisa salvar ou guardar uma informação em algum lugar, você vai precisar de uma variável. Então, é como se você fizesse o seguinte, eu quero pegar esse número aqui, começando do 0, por exemplo, e quero salvar, eu quero pegar esse número, gerar e guardar em algum lugar. Esse algum lugar precisa de um nome, porque é através desse nome que você vai poder reutilizar esse valor. E esse nome é você que escolhe. E a sugestão é que você escolha nomes que façam sentido. E acredite, nomear é uma arte que leva tempo. Aqui seria fácil, né? Eu poderia escolher um nome legal para essa variável. Seria cor, peso, matiz, quantidade. Ué, me ajudem aí. Fixa. Tá vendo como é que fiz? Tom. Eu lembro só do Jerry. Vamos lá. Eu vou chamar de gradiente. Gradiente é legal. Gradiente é o nível que aquilo está. Pronto, gradiente é um nome bom. E aí, para criar uma variável, a gente vai usar uma palavrinha mágica que é um let. Então, quando eu uso let, eu estou dizendo, eu quero criar uma variável, o nome dela é gradiente e ela vai guardar esse valor. Tá vendo? A partir de agora, depois dessa linha, gradiente existe. E gradiente guarda um valor. Que valor? Um valor entre 0 e 255. Então, o que é que você faz? Você resolveu o seu problema. Porque agora você pode vir aqui e ao invés de gerar um número aleatório diferente para cada caixinha, você vai colocar o mesmo gradiente. Bora testar. Gradiente. Será? Era isso que a gente queria? Você tem uma coisa que eu para editar o código, no código. Posso. Tipo assim, eu quero mudar só um centro ali, nesse quer dizer. Quero mudar esse gradiente aí para um tempo. Primeiro gradiente. O primeiro vai ser sempre 200. Pelo meu cabeça. Tá apagando. Tipo, quando eu escrevo 200, a vírgula e o espaço foram apagados.
Eu não sei de... Tá, assim, ó, existem alguns botões no teclado que eles mudam o modo de escrita, que aí quando você escreve uma coisa, você vai apagando da frente, é isso? Tá. Pronto. Tem um botãozinho chamado, deixa eu ver aí qual é o nome do teclado de vocês, que no meu não tem. Insert. A tecla Insert muda o modo de escrita. Aí é o modo de escrita normal e o modo de escrita destrutivo. Ó, do jeito que está aqui, ó, se eu tirar o insert, eu consigo escrever. Mas se eu tiver com o insert ligado, na hora que eu escrevo algo, ele sai apagando os caras da frente. É isso que está acontecendo? Pronto. Não. É só tu tirar o insert, aperta o insert, que é para subir. Eu acho que deve estar quietão. É o que muda a luzinha aqui, né? Vai pro aí. Vai ter mais que falar. Então, tá. Vai ficar na Eu tenho que apagar tudo primeiro. Eu acho que só tá comprando. Como é que ele entrou? Ele entrou e ele também tá andando. Sei não. Tava. Eu não entendi. Por que continua no mesmo? Não, é que assim, ó. Qual é a ideia de variável? É uma coisa que você pode reaproveitar. Por exemplo, olha que chato. A gente não colocou aqui 400 e 400 e a gente teve que manualmente vir aqui e colocar o quê? 200, 200, 400, 400. É um saco, né? Ou seja, se eu quiser mudar isso daqui para 500 e 500, o que é que eu acabo tendo que fazer? Tenho que ir manualmente em todos os lugares e alterar tudo de novo. Isso é bom ou isso é ruim? Ruim. O melhor era eu transformar esses números em variáveis. E aí eu poderia reutilizá-los. Por exemplo, eu posso chamar, e agora eu vou fazer isso daqui aqui fora. Eu posso chamar isso daqui de largura. A minha largura vai ser 400. E eu posso chamar isso daqui de profundidade. E a profundidade vai ser 400. Daqui a pouco eu explico por que elas estão aqui em cima, tá? Só acompanha comigo a ideia de substituir a variável. Então, ao invés de mandar aqui 500, né? Por exemplo, se eu quisesse 500, eu poderia dizer que é 500, 500. E agora, ao invés de usar 500 diretamente aqui, eu posso usar o quê? Aqui? Largura. E aqui, ao invés de 500, eu uso o quê? Profundidade. Quando eu vier aqui do meio, o meio não é mais 200. O que é o meio agora? O meio da tela, bem aqui, em relação à largura, é quanto? 250. Como é que a gente chega no 250? É a largura, que é 500, dividido por 2. Não é verdade? Se a tela fosse 1000, quem seria o meio? Largura dividido por 2. Independente do valor que eu botar, quem é o meio? Largura dividido por 2. Então, ao invés de ter que manualmente vir aqui e colocar 200, o que eu posso escrever aqui? Largura dividido por 2. E ao invés de dizer que aqui eu estou no 200, quem é a metade na tela em relação à profundidade? Profundidade dividido por 2. Aqui, ao invés de 400, eu vou escrever o quê? Largura. Isso daqui, ao invés de 400, eu vou escrever profundidade. Então, vamos lá, recapitulando. Ué, por que eu fiz isso se estava funcionando? Porque fica mais fácil alterar o meu código. Se eu precisasse aumentar a tela, e é porque o código é desse tamanho. Se eu precisasse alterar a tela, eu passaria em muitos e muitos lugares, tendo que alterar tudo manualmente. Só que agora eu não preciso mais alterar nada. Na hora que eu colocar aqui que a minha tela é 200 por 200, tudo vai funcionar. Por quê? Porque eles estão em função das variáveis.
Agora está do meio da tela, uma tela pequenininha. Só que se eu colocar uma tela grande, de 700 por 400, vai funcionar do mesmo jeito, só que com a tela grande. Ops, matei sem querer. Então, para que serve uma variável? Para eu criar um valor que eu possa reutilizar. Então, vamos para o próximo conceito. Professor é coisa demais com aula só. Vocês estão achando já ou não? É porque tudo que é completamente novo é completamente novo. Então, assim, é normal essa sobrecarga de um monte de coisa que você sequer ouviu na vida. E existem palavras novas para representar ideias e conceitos que até então não existiam para vocês. Aprender uma nova língua. Na verdade, independente disso, se a gente fosse estudar botânica, biologia, geologia, nós teríamos contato com um catatal de termos que a gente nunca viu na vida. Por quê? Porque existe uma realidade que precisa fazer sentido, e é uma realidade nova. Então, tudo que é novo, normalmente exige uma palavra nova. A palavra, eu gosto de palavras novas. O que foi que eu aprendi? Galopim. Vocês sabem o que é um galopim? Galopim é um moço. Um moço do sertão. Então vocês são os galopins da minha turma. Os galopins, ou então os honoráveis mancebos que estão a conviver. Os consortes familiares do nosso movimento. Então vamos nós aqui. Vamos lá. Não. Já que a gente falou sobre variáveis, a gente precisa explicar uma coisa que é tempo de vida. Eu não posso usar uma coisa que eu ainda não defini, que eu ainda não criei. Por exemplo, aqui na linha 11, a gente está criando qual variável? Espera aí, como sumiu aqui. Cadê? Pronto. Qual é o nome da variável que eu estou usando na linha 11? Que eu estou criando na linha 11? Ok? Se ela está sendo criada na linha 11, eu não poderia utilizá-la na linha se eu fizesse isso. Ó. Ué, será que eu consigo usar uma coisa antes de defini-la? Não, isso não faz sentido. Então eu só posso usar algo na medida em que ele já foi criado. Certo? Por isso você colocou a variável. Exato. E aí tem uma outra coisinha, né? Eu chamei de escopo. Quando a gente usa escopo no português, é aquele campo de visão, né? Qual é o escopo do problema? Ou seja, o que é que ele abrange? Se isso daqui está sendo criado dentro de um escopo, dentro de uma função, ele morre, ele é destruído assim que acaba a função. O termo gradiente está sendo criado dentro de qual função? Acabou a função draw, acabou-se o gradiente. Ele só vive dentro do escopo, ou seja, do ambiente, do lugar temporal em que ele é criado. Se eu viesse bem aqui e criasse essas duas criaturas bem aqui, o que é que ia acontecer? Eles iam funcionar no setup, eles existem bem aqui, concorda? Só que quando acabasse a função setup, o que ia acontecer com elas? Iam ser destruídas. E aí, quando eu chegasse aqui na função draw, que ele procurasse largura e profundidade, ele seria o que é isso? Okay? Então, se eu quero algo que sobreviva ao escopo das funções, eu preciso criar fora das funções. E aí, por isso que a gente teve que puxar elas aqui para fora.
Então, vamos lá. Vamos revisar aqui tudo que a gente viu. Não. Isso aqui é muita coisa, para você vai repetir. Para que a gente usou o let? Para criar uma variável. Beleza. A variável se chama largura e o valor dela é 700. Essa variável se chama profundidade e o valor dela é 400. Se ela está sendo criada fora da função, significa que ela pode ser vista em qualquer lugar. Então, ela tanto é vista aqui, quanto é vista aqui. Ok. Eu estou definindo duas funções, que são o setup e o draw. Quantas vezes na execução do meu código o setup vai ser executado? Quantas vezes no tempo de vida do meu código o setup será executado? Uma vez. Quando? No começo. Então, para que ele serve? Para dar partida, né? Para inicializar as coisas. E uma coisa muito importante que ele faz é criar a tela. Se você não criar a tela, você não vai desenhar. Ok? Vamos lembrar aqui. Terminate, o que significa 5? 5 significa que em 1 segundo eu faço 5 vezes essa daqui. 5 quer dizer que em 1 segundo eu faço 5 vezes essa daqui. Se eu quero que o meu código fique mais rápido, eu aumento ou diminuo isso aqui? Aumento. E se eu botar 20, significa que eu vou fazer 20 frames em 1 segundo. Certo? Bora lá. Por que o background eu trouxe isso aqui de baixo aqui para cima? Para não ficar se repetindo. Eu queria pintar a tela. Eu queria que a minha tela começasse de preto. Só que eu não queria que ficar limpando a tela o tempo todo. Então eu coloquei para ele limpar de preto, mas só no começo. Então eu começo com a minha tela toda preta. E aí, pronto. Aí, a partir daí, só quem vai rodar é esse carinha bem aqui, ó. Que é o draw. Tá? Que se repete, na verdade, a cada frame, que no nosso caso aqui, são 5 vezes a cada segundo. Agora vão ser 20 vezes a cada segundo. Ué, para que eu fiz essa marmota bem aqui? Porque eu queria pegar um número aleatório e queria usar esse número em 2 lugares diferentes. Se eu fizesse um random aqui dentro e um random aqui dentro, eu ia ter 2 números diferentes. E aí uma hora ia me dar um vermelho, outra hora ia me dar um verde, outra hora... Então, quando eu peguei um único número e usei só ele, eu sei que eu sempre vou ter a mesma quantidade de vermelho e de verde. Então, se esse número aqui é 20, eu vou ter 20 de vermelho e 20 de verde, que vai dar um amarelo bem escuro. Se esse número aqui for 230, vai ser 230 de vermelho e 230 de verde, que vai me dar um amarelo claro. Então, eu garanti que esses 2 valores sempre sobem iguais ou caem iguais. Por isso que o nosso amarelo ele é estável. Não fica dançando entre verde e vermelho. Eu fico com tanta pena, sabe? Do aluno que chega na semana que vem e perde uma aula assim. Me dá lá agonizando o próprio. A pessoa não tem culpa, só que o start é importante, né? Só para a pessoa se situar. Então a gente já viu um catatal de coisa aqui. Tem um conceito de variável. Isso daqui, que vocês estão vendo aqui em cima, é o que a gente chama de variável global, porque ela é vista em todos os lugares. E essa daqui que a gente criou aqui dentro seria uma variável local. Tudo que vocês fizerem, se vocês estiverem logados, está na conta de vocês. Na hora que vocês fizerem login em qualquer máquina, é só vocês procurarem nos meus sketches e ele vai estar lá. Para ficar mais fácil de identificar, vocês podem renomear o sketch de vocês, porque ele vai criar nomes absurdos. Vocês renomeiam aqui, ó.
clica aqui e aí você pode escolher o nome que você quiser para o seu desenho. Por exemplo, discoteca. Discoteca amarela. Ok? E aí você tem a discoteca amarela. Ah, não salva não? Arquivo, Ctrl S. Olha, tá dizendo que eu não estou logado, tá vendo? Você não está logado. Aí eu vou copiar tudo aqui para não ter o perigo de dar errado. Aí eu vou fazer o login. Eu vou logar aqui com a minha continha do Google. Já está na minha máquina, né? Ele carregou o tema. Eu quero o branco que é mais fácil de vocês verem. Beleza. Olha, ele salvou aqui. Aí eu venho para a discoteca amarela, pronto. Eu posso dar aqui um Ctrl S e ele salvou. Se você quiser reencontrar os projetos que você já fez, você pode vir aqui, ó. Aqui em cima e você pode clicar em mais sketches. Tá vendo? Você pode fazer outro tipo de agrupamento nos seus sketches e eles vão estar aqui, ó. Deixa eu pegar um legal aqui para vocês. Dino, carregar o Dino aqui. A gente vai fazer mais lá para frente. Esse é o bonequinho. Bonitinho, né? Você mexe. Você mexe mesmo. É o efeito. Como é o nome? Tem um nomezinho para esse efeito, né? Esqueci. Que daqui a 2 meses a gente tá fazendo isso, mano. Tá? De pouquinho em pouquinho a gente faz muita coisa, cara. Pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, deixa eu caçar aqui o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a discoteca amarela. Mais sketches. Discoteca amarela. Bora para o próximo exemplo lá do Fun Program. Vamos ver o que é que ele tem aqui pra gente. Então, a gente já tem o stroke, tem o line. A tarefa da semana que vem é um desenho livre, tá certo? Então, vocês vão pegar... Eu antigamente pedia para o pessoal fazer o Mickey. E aí eu deixava eles livres, né? Aí saía todo tipo de bicho engraçado, menos o Mickey. Vamos ver se a gente consegue chegar no Mickey aqui. Animar linhas pela tela. Pronto, bora pro próximo aqui. É o 6. Animar linhas pela tela. Tá. Aqui ele vai trabalhando mais o conceito de localização. O que seria uma linha que sempre começa numa ponta da tela e vai até a outra ponta da tela? Vamos lá. Aqui a gente está fazendo a nossa linha sempre começar do meio, né? E se eu quisesse que ela começasse... Se eu quisesse que ela começasse sempre aqui, nesse lado da tela, nessa bandinha, qual é a propriedade, o que é que significa que ela está começando encostada aqui? Mas o que é zero? O X é o quão distante ele está daqui. Se eu quero que ela comece grudada aqui, o X é zero. Ou seja, a profundidade é qualquer, mas a distância da borda é zero. Então a gente teria que isso daqui, o X do primeiro ponto é zero. Lembra? Isso daqui é a origem, de onde a linha vai, e isso daqui é o destino, para onde a linha vai. Então, aqui começa grudado na tela o X, e com qual profundidade? Se ele pode ir até o final, seria qual profundidade?
qualquer, né? Ó, lembra que agora a gente está pensando em termos de profundidade. Se fosse 400, é de 0 a 400. Vai ser, talvez, um pouco estranho vocês pensarem em termos de variável. E é normal. Porque é muito mais fácil a gente pensar em termos de número. Se a tela é 500, aqui vai de 0 a 500. Mas se a tela é profundidade, eu vou de quanto a quanto? Eu vou de 0 até profundidade. Normal, está confuso. Ok, se esses pontos aqui são sempre zero, porque estão colados aqui, e a profundidade é qualquer uma, qual é a característica desses outros pontos aqui? Dessa ponta aqui. Qual é o x de todos eles? É o máximo, ou seja, é o valor da largura. E qual é a profundidade deles? Qualquer um. Então, todos eles têm o máximo de distância da tela, sempre, e a profundidade vai ser qualquer um. Esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui. Então, a gente viria para cá. O máximo disso é a largura. E aqui não é prof, né? Aqui é o quê? Random de prof. E aqui também é random de prof. Sempre do começo, com qualquer profundidade, sempre para o fim e com qualquer profundidade. Aí se a gente rodar isso daqui, a gente vai ter as nossas linhas, que sempre atravessam a tela. De qualquer canto da origem para qualquer canto do destino. Se eu quisesse sempre do topo para o chão, sempre do topo, qual é a característica do teto? No teto, a profundidade é sempre zero. E o x é qualquer um entre zero e a largura. Então, isso aqui é profundidade zero, profundidade zero, profundidade zero, mas o x deles muda entre zero e a largura. Então, isso daqui seria uma largura aleatória e profundidade zero. E qual é a característica do piso? O piso a gente tem sempre profundidade máxima, tudo tem profundidade máxima, mas a largura é variável. É variável. Então, a largura é variável, random de largura, e a profundidade é sempre máxima. Sempre do topo para o chão. Que não está cabendo. Parece uma teia de aranha, né? Bonitinho. E aí, ainda aguenta um pouquinho mais ou já saturaram por hoje? Deixa eu ver se a gente... Acho que eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho, tá? Só para a gente fixar essa ideia de lateralidade. Então, vocês copiaram já esse pedacinho aqui? Copia esse pedacinho, tá? Copie esse pedacinho. E tentem fazer, por exemplo, de um local aleatório para um local aleatório, por exemplo, o que seria sempre da borda para o chão. Ok? Vão testando aí, ó. Eu quero sempre da borda para o chão. Muda isso daqui e vê se você consegue. Ou então, sempre do teto para a borda. Então, vai testando aí, brincando com a criatividade, vendo se você consegue controlar a sua linha. E aí, aos pouquinhos, o teu cérebro vai se acostumando com as referências. Não é automático, porque não é intuitivo.
Ok, eu preciso enviar um vídeo agora. Então eu vou fazer a última parte da disciplina e eu libero vocês, tá? O que vocês vão fazer daqui para a semana que vem? Vocês vão refazer essas atividades, certo? Quando eu digo refazer, é reescrever mesmo e retestar. É começar a criar consciência de que se eu quero desenhar daqui para cá, os valores têm que ser esses para esses. Então é só brincar com isso daqui. Se você já sabe gerar um valor aleatório, fazer uma linha aleatória, e aí você traz para a gente ver na semana que vem o que foi que você conseguiu. Os próximos dois valores aqui, os dois exercícios do Fun Program são bem simples, porque são coisas que a gente já viu conceitualmente. A minha linha sempre está saindo de um canto qualquer para um canto qualquer. Mas se eu quisesse que ela sempre saísse reta, de qualquer canto da tela, mais reta, o que é que eu ia precisar garantir? Ué, sair de um canto qualquer significa que a profundidade é qualquer. Mas a mesma profundidade que eu começar aqui, o que é que eu tenho que garantir? Que seja lá. Então eu preciso dar os dois valores iguais para a profundidade. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar um random de um lado e outro random do outro? Não, né? O que é que eu vou ter que fazer? Vou criar uma variável. Então seria algo como do tipo, se eu quero que ela vá do topo para o chão, mas eu não quero que seja de qualquer lugar do topo para qualquer lugar no chão, eu posso dizer que eu vou escolher o x, vai ser random de largura. E aqui eu vou usar x e x. Vai ser sempre do mesmo x, que é qualquer um dentro da largura, mas eu garanto que quando ele chegar lá embaixo vai ser no mesmo x. Então todas elas vão sair retinhas. Por quê? Porque eu garanto que o ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Aleatório, mas igual. Dentro daquela linha vai ser aleatório, porém igual. Tudo bem? Então, eu não vou passar desafio para vocês quebrarem a cabeça, mas eu queria que vocês treinassem, tá certo? E aí, semana que vem, vocês me mostram o que foi que vocês fizeram de divertido. Beleza? Se vocês quiserem mostrar para os coleguinhas, vocês mandam um link. O legal disso daqui é que tudo isso daqui gera um link, tá? E esse link ele é compartilhável. Então vocês podem mandar o link, eu abro aqui e aí o pessoal vê o que vocês fizeram de legal. É desse tipo, né? Não, assim, você fica livre, né? Se você quiser olhar alguma outra coisa, ou continuar treinando, ou brincando, E se tentar fazer só uma caixinha aqui em um canto e uma caixinha no outro, e pintar dentro da caixinha, não sei, alguma coisa não. Ali varia muito da criatividade da pessoa. Eu vou fazer, primeiro eu vou pegar as linhas, que eu sei fazer a linha, e vou desenhar uma cruzinha. E aí depois eu vou dar um jeito de fazer com que os risquinhos sejam só dentro do tracejado. É um jogo aí da brincadeira e da criatividade. Só com o random, as cores e as variáveis já dá para fazer um bocado de coisa legal. Combinado, meus lindos? Então eu vou parar a aula.